Saber palavras difíceis não faz ninguém um escritor, da mesma maneira que sugerir relações impróprias e provocativas não faz ninguém polêmico e não transforma este thriller, A Garota de Miller, que entrou no catálogo da Netflix, em um thriller erótico minimamente interessante. Na realidade, o filme mais parece ter sido escrito por uma mulher que na adolescência tinha um crush no seu professor de literatura e tentou levar adiante um princípio de que, se não for controverso, então não é interessante, para tentar apimentar a relação que é construída entre o personagem interpretado pelo Martin Freeman, o Sr. Miller do título, e a personagem interpretada pela Jenna Ortega, que aqui nada mais é do que um alter ego da Wandinha, tanto na maneira presunçosa com que trata as outras pessoas ao redor e com que se considera mais inteligente do que todos os demais, mas agora com uma componente mais perversa sexualmente falando. O filme é inteiramente previsível desde o momento em que Cairo, a personagem da Gina Ortega, emana das florestas como uma aparição fantasmagórica, até o momento em que o seu relacionamento com o Sr. Miller começa a ultrapassar a fronteira da sala de aula e ele começa a prestar maior atenção na sua aluna favorita. A gente sabe as consequências, sobretudo para ele, um homem casado e um professor respeitado, e a gente consegue também imaginar o que vai acontecer em relação a ela, embora ainda haja uma fagulha de interrogação no final da narrativa. E essa construção previsível, que não dura nem mesmo 1h30, ela também tem personagens que são incrivelmente esquemáticos. O Sr. Miller é um cara que tem um relacionamento distante com a esposa, que é muito mais bem sucedida do que ele, já que ele deixou de ser um escritor para se transformar em um professor. E dessa maneira, relativamente ressentido, mas também alegre com a atenção que ele vem obtendo dessa aluna, começa a enxergar as coisas da maneira com que não deveria enxergar. Começa a enxergá-la mais do que uma aluna, começa a enxergá-la como uma fonte de seu desejo. Nada mais, nada menos do que um esquerdomacho mal amado. Um cara que fala com palavras difíceis, como memória eidética, para se referir à memória fotográfica. Um cara que usa construções pomposas e que memoriza poesias e poemas, mas no fundo é o mesmo tipo de sujeito que nós vemos à torta direita em filmes sobre assédio, abuso, importunação sexual e por aí afora. Não que ela também não manipule, mas aí há um outro problema, porque ela é uma garota solitária, eu diria até mesmo assombrada, que mora em uma das residências mais comentadas do Tennessee e que não tem convívio direto com os pais, que frequentemente estão viajando o mundo afora. De uma forma até óbvia, isso sugere que ela tenta preencher a ausência paterna com uma figura mais velha, que é o Sr. Miller. Uma figura que lhe dá atenção quando ela não tem atenção, que lhe oferece um cigarro e um biscoito e de repente, quando você está se espantando, os dois já desenvolvem um relacionamento construído no campo das ideias, a partir de um manuscrito que ela escreve e que parece ser muito sugestivo de coisas que podem ter acontecido ou de coisas que eles desejariam que tivesse acontecido, mas não aconteceram. Ela é aquele tipo de personagem que nem parece uma adolescente da idade dela. Ela leu todos os livros indicados pelo professor nas suas férias, ela escuta Celine Dion, ela fala também palavras difíceis, ela se mantém distante da sua melhor amiga, que parece mais uma curiosidade para ela, uma jovem lésbica, mas que está experimentando a própria sexualidade e está experimentando a própria lógica de objetificar-se para os outros, e ela assiste isso com uma curiosidade alienígena. Ela parece de fato um ente do outro mundo, uma personagem que só poderia existir numa ficção, já que ela não existe no mundo real, já que em nenhum momento da narrativa a Cairo do filme parece uma personagem com dramas reais, com sentimentos reais, com uma construção real. É uma coisa tão artificial que fica tão marcado que a gente nunca consegue levar a sério as decisões e as motivações de sua personagem. E a falta de talento na construção dos personagens pode ser percebida, por exemplo, como é construída a esposa do Sr. Miller, que é uma mulher que frequentemente está bebendo, utilizando uma lingerie sentada atrás do computador enquanto trabalha, e
E dessa maneira, uma mulher bem-sucedida e uma mulher de negócios, mas que parece ter desprezado o relacionamento afetivo com o marido por desprezá-lo ou por desprezar-se. Ou então a construção do professor de educação física, que é um homem negro e que só anda de moletom, já que, claro, todos os professores de educação física andam apenas de moletom. E para que não fique mais óbvio ainda, no momento em que a melhor amiga da Cairo começa a insinuar que ela deseja ter um relacionamento com o professor de educação física, a roteirista e diretora coloca a personagem para chupar um pirulito preto. Não, sério, de simbologia a diretora parece que não entende absolutamente nada, né? Mais literal do que isso, impossível. Esse roteiro é uma tremenda bobagem, a direção também é. Na primeira cena do filme, nós vemos o professor Miller caminhando com flores na sua mão, quase como se estivesse em direção a Cairo, já que as duas imagens são sobrepostas umas às outras e parece que ela anda de trás para frente no quadro e ele de frente para trás no quadro, como se eles estivessem indo se encontrar, mas na realidade eles estão em momentos diferentes. É o típico filme em que um professor que mal conhece a sua aluna já pergunta uma intimidade para ela, ou em que a esposa, quando sabe dessa relação com a aluna, logo pergunta: ela é bonita? Como se essa fosse a pergunta mais óbvia que pudesse ser feita dentro daquele contexto. É um filme que tenta, a todo momento, igual a melhor amiga da Cairo, mostrar-se sexy, provocante, sensual, controverso. E tudo isso, na verdade, mostrasse quão infantil e imaturo é essa narrativa que faz Instinto Selvagem, Atração Fatal, que já são por si só obras-primas, parecerem na realidade o ápice da história do cinema como um todo. Isso porque eu nem vou falar como a diretora explora cansativamente a cor verde para mostrar um certo adoecimento emocional e psíquico da personagem interpretada pela Joana Ortega, e nem vou comentar o fato de que o filme inteiro parece que só há 6 personagens. Só existem 2 professores naquela escola, só existem 2 alunas naquela escola, há uma esposa e eventualmente há uma diretora também. Porque em nenhum momento da narrativa nós vemos algum outro aluno, nós vemos algum outro profissional que nos faz pensar como que tudo que acontece dentro da narrativa poderia estar acontecendo dentro do mundo real. Só pode ser uma obra da ficção, só pode ser uma obra da imaginação. E eu prefiro até acreditar que seja, porque pelo menos eu posso botar isso na conta da Cairo. Uma garota que, por estar sozinha, que por estar isolada, por estar rejeitada pelos pais, só poderia escrever uma obra dessa dentro do seu quarto, já que, sem conhecer o mundo do lado de fora, só consegue conhecer o alcance de sua própria imaginação. Mesmo que sua imaginação seja aquela que acredita que ser controverso é ser interessante, ou que palavras difíceis fazem um escritor. A gente sabe que faz um escritor. Não só as palavras difíceis, são como as palavras são usadas para levar sentido, emoção e envolvimento para quem lê. Para a Garota de Miller, que está disponível no catálogo da Prime Video, dou uma estrela em 5. E se você, igual a Cairo, está caminhando pela floresta como um fantasma e acabou parando nesse vídeo, siga o Cinema com Crítica para críticas das estreias no cinema e no streaming.